Capítulo 2, tratando a palavra como se ela fosse um livro comum. Esse título explica a razão para a falência espiritual de muitas pessoas. É a razão pela qual, na vida diária, o crente não obtém êxito, porque o adversário não tem problema em arruiná-lo numa crise. A razão porque ele é um caroneiro, sempre dependendo das orações de outra pessoa, da sabedoria de outra pessoa, da interpretação da palavra de outra pessoa. Ele não tem a sua vida própria com o Senhor. Paulo descreve em Hebreus 5,12, dizendo que já deveriam ser mestres, mas ainda estão necessitados de leite e não de alimento sólido. É uma pena, porque parece que vocês têm esquecido dos primeiros passos nessa vida divina. Ao invés de vir para a plenitude, para a liberdade, para as riquezas da sua graça, vocês têm parado. Não tem existido crescimento, não há desenvolvimento na sua vida. A palavra não significa muito para vocês. Existem certas escrituras que vocês conhecem, que lhe condenam e fazem vocês se sentirem miseráveis. É como se para vocês não houvesse vida na palavra. Agora veja isso. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Mas ela não é isso para vocês. A palavra fere, corta, machuca e faz você se sentir infeliz quando você a lê, quando na verdade ela deveria ser maná e comida do céu para você. Perceba quão ternamente ele disse que alguém ensine a vocês os rudimentos novamente, em Hebreus capítulo 5. O próprio começo da vida de fé. Por quê? Porque em vez de vivê-la, agir nela e tomar seu lugar na palavra, vocês têm ficado como bebês, um espírito pouco desenvolvido. Sua mente nunca foi renovada pela palavra. Veja que ela não é renovada até que você comece a praticá-la. Jesus atingiu a raiz principal disso em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A primeira maré alta a removeu para o mar. Sinto muito por essas pessoas que constroem a casa sobre a areia. Elas têm que ser alimentadas com leite o tempo todo. Você sempre as achará no berçário. Elas sempre têm uma mamadeira em suas mãos. Algumas delas têm a mamadeira errada e que não produz o crescimento. E elas não estão cheias do genuíno leite da palavra. Elas são bebês em toda a sua conduta. Paulo em 1 Coríntios 3, versículo 3 diz: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem natural? Isso significa que elas vivem uma vida nos sentidos. Elas são dominadas pelos sentidos. Elas são guiadas pela carne. Todas as suas doenças são sentidas. Ele disse que elas estavam seguindo os costumes dos homens, ou como mero homens do mundo, simplesmente como pessoas do mundo. Não tinham sido mudadas, não tinham crescido, absolutamente não se desenvolveram na sua vida. Elas tratam a palavra como se fosse um livro comum. Elas não podem obter a cura, a vida que vem da palavra. Outros têm que orar por elas e são sempre um peso para a igreja. Elas são uma deficiência espiritual. Se acontecer de serem homens e mulheres de responsabilidade e se levantarem na comunidade e a igreja lhes dá uma posição ou um lugar de responsabilidade, elas se tornam um peso extremo para a igreja. Elas pertencem a uma classe de caroneiros. A fé delas está sempre fraca. Você as verá sempre indo ao altar, mas elas nunca obtêm nada. O altar é um lugar para bebês, tomarem impulso para irem à palavra e se alimentarem dela. Isso não deveria ser o final, é apenas o começo. Mas se você as vê indo ao altar semana após semana, mês após mês, você sabe que elas têm se tornado normais e incapazes espiritualmente. Satanás as domina através dos sentidos. Elas estão com medo da morte. Elas estão com medo de se encontrar com o Senhor. Elas têm jogado fora os privilégios da vida porque elas consideram com leviandade a palavra de Deus. Agora, alguns fatos que nós devemos estudar nessa sequência. Eu sei que ninguém tem uma melhor posição que eu tenho. Ninguém tem um melhor lugar na videira do que eu tenho. Ninguém pode extrair a vida da videira mais rapidamente do que eu posso. Eu sou o que ele me fez em Cristo. Minha justiça me foi dada em Cristo. Meu direito para usar o nome de Jesus é um dom, mas eu tenho repudiado a isso. Eu tenho negligenciado em desenvolver o meu dom. Eu tenho ignorado a admoestação do Senhor. Eu não tenho estudado a palavra para poder viver nela. Eu sei que a doença é por causa da minha condição espiritual.
Eu sei que eu tenho andado de acordo com os sentidos ao invés de andar de acordo com o espírito. Eu sei que a cura não pode estar permanentemente em meu corpo até que o meu espírito esteja ajustado com a palavra. Se a doença não é espiritual, ela não poderia ter feito o Espírito de Cristo doente com as minhas doenças. E se o meu corpo está cheio de doenças, é porque o meu espírito não está em harmonia com a palavra. Eu estou me revoltando contra a doença e combatendo a dor, mas eu não combato as causas da minha dor. Eu combato o efeito dela. Veja, até que eu tome o meu lugar em Cristo e comece a agir na palavra e me torne um praticante da palavra, ao invés apenas de um falador, eu continuarei no fracasso. A doença está em 3 partes: espiritual, mental e física. Todos estão doentes no espírito, antes de estarem doentes no corpo. Perceba, aqui é onde o problema está. Tiago 1,22 nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Algumas pessoas podem permanecer nessa condição por algum tempo, até depois elas começarem a acreditar que elas estão certas e Deus está errado. E você as ouvirá se lamentando: por que Deus colocou isso em mim? E alguns mestres insensatos dirão: Ele está tentando te disciplinar. Eu lhe digo, Ele nunca usa o diabo para disciplinar os seus filhos, e doença é do diabo. Você está sofrendo os resultados de recusar tomar o seu lugar em Cristo. Você precisa estudar a palavra para mostrar você mesmo aprovado. Você tem recusado se alimentar da palavra. Você tem a oportunidade de estudar, de meditar, mas você não a toma para si. Você leria antes a literatura do momento, os jornais do momento, as notícias do momento, mas não a palavra de Deus. O grande coração do Mestre é desejoso por você. Sua intercessão tem sido ineficaz até agora. Ela não pode ser eficaz até que a palavra trabalhe efetivamente em seu espírito. Você deve estudar para mostrar a si mesmo aprovado por Deus.